Olá pessoal, Shalom, bem-vindo ao canal Perfeita Ordem. Aqui nós estudamos as Sagradas Escrituras e desde agora estamos estudando o livro de Gálatas, ou a carta aos Gálatas. E Shaul está passando mais alguns ensinamentos e reclamando, né? Reclamou no capítulo 1, vocês estão se desviando daquilo que eu ensinei, cuidado, né? Porque eu sou essa pessoa, né? Então, vamos ver o que é que ele fala no capítulo 2. Depois, passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém. Ele continua, né, trazendo uma biografia dele. Com Barnabá, que o cristianismo chama de Barnabé. Né? O cara é Barnabá, ou seja, filho de Nabá. Barnabé não quer dizer filho, não tem essa tradução. Né? Levando também comigo Tito. E subi por uma revelação e lhes expus as boas novas, que prego entre os goins, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse e não tivesse corrido em vão. O povo mistifica muito demais, né? Eu fui lá por uma revelação, ou seja, revelação de Paulo aqui é intuição, né? Eu vou intuição, não quer dizer que, né? Aí o povo, Deus me deu uma revelação. Para com isso, meninice. É o que mais tem nos currais evangélicos aí, meninice. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo arameu, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos, que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade, que temos no Machia, Yeshua, para nos parem em servidão. Ou seja, constrangeram Tito a circuncidar-se. Foi isso, é disso que ele está falando. Porque ele fala, né, lá atrás, está circunciso? Continua circunciso. Não está circunciso? Não circunda mais, porque isso não vale mais nada. Né? Isso foi dado a Abraão lá no início. Então seguiu a tradição e só os judeus continuaram com essa tradição, porque as outras tribos já estavam espalhadas e perdidas, né? Só os judeus que se mantiveram aí todo cheio de pompa, né? A gente já mantém, só eles se achavam. E Yeshua veio para resgatar todo mundo de novo. Os povos perdidos, as nações, as tribos perdidas. Então, né, por causa dos falsos irmãos, né, que se intrometeram secretamente, entraram a espiar nossas vidas, né, aí descobriram que Tito não era circuncidado, era arameu, né, arameu gentil. E aí querem nos colocar servidão, né, ou seja, a palavra servidão aqui não quer dizer que a observância da Torá seja uma servidão. Não. Né? São esses costumes na carne. 5. Aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a Emet, a verdade das boas novas, permanecesse entre vós. E quanto àquele que pareciam ser alguma coisa, quais tenha sido noutro tempo, não se me dá Elohim, não aceita a aparência do homem. Esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Né? Pô, né? Tá dizendo assim, aqueles caras que se achavam ser alguma coisa, não falaram nada para mim. Antes, pelo contrário, quando aí vai falar lá sobre a treta, né? Sobre a treta. Veja que ele começou aqui, né? Sobre a treta de Atos 15. Antes, pelo contrário, quando viram que as boas novas da incircuncisão me estava confiada, como a Kefa, o da circuncisão, porque Paulo, né? Aí digamos aí, Paulo é o cara da graça. Kefa não. Kefa não é o cara da graça. Kefa, né? Que é Pedro, não pagam o que botaram nele, conviveu com o mestre, com Yeshua. E aí Shaul está dizendo aqui, porque Shaul fez o quê? Shaul começou a pregar e disse, circuncisão não vale nada. Kefa não, Kefa manteve mais ou menos. Só que não é isso que Atos diz. Atos diz assim, né,
Em Atos 15, Kefa diz, quem crê e for batizado será salvo. Mais para frente, Kefa diz assim, só quem crê será salvo. Já não precisa nem mais batizar nas águas. O batismo foi para aquela época. Hoje eu acredito que o batismo nas águas não se precisa mais, né? Porque o Eterno pede coração. Aquilo ali foi para desmistificar ou desligar a circuncisão. Você que não é circuncidado, vem aqui, mergulha na água, pronto. Isso vale como circuncisão. Hoje, mas não. Hoje, né, não precisa mais. Agora tem uma tal de lagoa no diminutivo, né, um curral aí com o nome de lagoa no diminutivo, que está cobrando, me parece que R$80, tem que ter pulseirinha, né? Cobrando para batizar. Isso é uma lástima, velho. O povo idiota, esse povo cristão. Tem que perecer, exterminar tudo no fogo mesmo. Porque não tem jeito. Esse povo é muito falta de cérebro, de conhecimento, né? Pagar para ser 80 conto. Não, porque tem despesa. Vá se danar com a sua despesa, velho. Eu vou ali no rio e vou ali na praia e mergulho e pronto. Eu preciso de ninguém botando a mão em cima de mim. Isso foi naquele tempo, hoje não mais. Hoje não mais. Povo idiota, só. 80 conto para ser batizado. Para pagar o luxo do cão guloso. Porque o ministério, ou seja, as boas novas, ele não usa nem ministério, porque as boas novas, a Becerote, né, assim, a pregação da circuncisão me estava confiado, da incircuncisão não estava confiado. Né? E veja que Shaul não batizou ninguém, ele dizia assim, se eu batizei, foi o 2 ou 3, ele não batizava. Como a Kefa, o da circuncisão. Né? Ou seja, como a Kefa, o da circuncisão, ou seja, mais próximo ali dos judeus. Porque aquele que operou eficazmente em Kefa para o emissário da circuncisão, né? Ou seja, para as boas novas da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia com os goim, ou seja, com os gentios. Porque no comecinho, lembra que no comecinho Paulo tentou pregar para os judeus e, não conseguiu. Não conseguiu. E Kefa ficou nessa parada. Ele não, ele está, agora bater aqui, eu vou para os gentios agora. É isso que Paulo diz. E conhecendo Iacove, Kefa e Yohanan, que eram considerados como as colunas, né, a graça que me havia sido dada, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabá, para que nós fôssemos aos goíns e eles à circuncisão. Veja só, coluna por quê? Porque o cara os 3 estavam entre os 12. Não é que eles eram melhores do que ninguém. Não, porque foi confiado a eles. Então, deles surgiram os outros. Né? Não quer dizer que eles são melhores do que a gente, não. É porque Yeshua ministrou aos 12. E esses 12 vão ministrar aos outros aquilo que foi ministrado a eles. Eles vão criar pessoas iguais a eles. São discípulos. Fazer discípulos não de Kefa, não de Shaul, mas de Yeshua, nosso mestre. Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. E chegando Kefa a Antioquia, lhes resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Iacove, comia com os goins, com os gentios, a mesa lá, né? E podia... E aqui não é Santa Ceia, não? Isso aqui não é Santa Ceia, não? Podia ser a Santa Ceia também, né? Mas aqui não é Santa Ceia. Santa Ceia é lá. Mas aqui eles estão comendo também. Podia ser a Santa Ceia. Mas aqui eles não dizem que é Santa Ceia. Por quê? Porque teve uma treta aqui. Aí aqui não é Santa Ceia. Ou seja, eles se reuniam para comer e chamavam os pobres para comer junto com eles. Chegando da parte de Iacove, comiam com os goins. Mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Está falando de Kefa. Kefa, que é isso? Tá comendo junto com a gente aqui. Tudo. Aí quando começa a chegar a turma aí tu se afasta da gente.
E os outros Yehudim também dissimulavam com eles. De maneira que até Barnabá se deixou levar pela sua dissimulação. Véio. Até tu, Barnabá. Até tu. Não é possível. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a emet das boas novas, disse a Kefa, na presença de todos, se tu, sendo Yehudi, vives como os Goim e não como os Yehudi, por que obriga os Goim a viverem como Yehudim? E olha que Kefa foi o cara que a Igreja Católica disse que foi o primeiro Papa. E Paulo já está dizendo aqui, porque Kefa ainda era maleável. Quando Kefa estava com Yeshua, era assim, uma hora ele queria uma coisa, uma hora queria outra, né? Ele estava lá, né? Sempre, né? Parece que é da tipo de Rubem, né? Estou sendo judeu, né? Vive como goim, vive como gentil. Agora, obriga o gentil a viver como judeu, né? Ele está falando do quê? Ele está falando do quê? De cumprir mandamento? Não, ele está falando de outras coisas, né? De alguns preceitos da Torá que não precisavam mais, por exemplo, circuncisão, né? Uma delas. Nós somos Yehudim por natureza e não transgressores da Torá dentre os goins. Eita, cadê os calvinistas? Cadê os arminianistas? Cadê a turma da graça aí? É? Nós não somos transgressores da Torá. É o que Paulo diz para Kefa. Nós não somos transgressores da Torá, né? Dentre os goim. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da Torá. Tudo bem, né? Mas nós não somos transgressores da Torá. Aí ele explica, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da Torá. Que obras ele está falando? Cumprir mandamento? Não. Que obra ele está falando? Sacrificar animais. A gente não é justificado por sacrificar animais. A gente é justificado pelo amor do Eterno, porque ele perdoa os nossos pecados. Porque antes de Yeshua HaMashiach, o Eterno já perdoava pecados, né? Porque o homem não é justificado pelas obras da Torá. Que obras? Obras. Né? Ele está falando de mandamento. Mandamento é outra coisa. É esse pontozinho aqui que a turminha gosta. Mas, né? Eita, eu tenho que correr. Mas, pela fé, fé e obras andam juntas. Ou seja, aquilo que o Eterno diz assim, vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês estão longe. Vocês estão sacrificando animais aí, mas está sendo uma ordenança para vocês. Não, eu quero compromisso, eu quero fé, eu quero dedicação, eu quero conhecer o teu coração, dá-me teu coração. Né? Em Yeshua HaMashiach, temos também crido em Yeshua HaMashiach, né? Para sermos justificados pela fé, pela emuná no Mashiach, e não pelas obras da Torá. Porque pelas obras da Torá, porquanto pelas obras da Torá nenhuma carne será justificada, se não for o perdão do Eterno. Fé e junção da fé mais obras da Torá, que é igual à justificação, entendeu? Pois se nós que procuramos ser justificados no Mashiach, nós mesmos também somos achados pecadores, né? E porventura o Mashiach é ministro do pecado? De maneira nenhuma, porque se tornou a edificar aquilo que destruiu, continuou-me a mim mesmo transgressor. Porque eu, pela Torá, estou morto para este mundo. Pela Torá estou morto para o mundo, para viver para Elohim. Já estou executado com o Mashiach e vivo, não mais eu, mas o Mashiach vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na emuná do Filho do Eterno, que pregou a Torá, né? Isso aqui não está no texto, né? Eu estou dizendo. O qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. É isso que ele está falando. Veja que ele está falando de sacrifício e não de mandamento. Não aniquilo a recede, misericórdia, graça, de Elohim, porque se a justiça provém da Torá, segue-se que o Mashiach morreu debalde. Né? Ou seja, a justiça está na Torá. Ok? Shalom, lhe aguardo lá no 3.